quero dar início, então, agradecendo primeiro ao convite, ao presidente do CRA, Wagner Siqueira, ao coordenador do Grupo Especial de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas, Wagner, que fez o convite, que tem aqui um desafio em tentar, em 30, 40 minutos, dar uma ideia geral sobre gestão de competências. Bom, aqui então, mais ou menos o caminho que nós vamos fazer. Então, nessa meia hora, fazer uma introdução, dar uma ideia qual o objetivo, a proposta que nós temos aqui, a evolução de gestão de pessoas, que o tema gestão de competências tem uma relação direta com a organização, nós vamos ver um pouco sobre isso, os conceitos chaves para compreender a gestão de competências, aplicação da gestão de competência e ali o fechamento. Eu digo isso porque nós vamos falar primeiro qual é o foco e objetivo dessa apresentação. Nós estamos vendo aqui como é o lançamento também do e-book, está voltado principalmente para pequenas empresas, empreendedores, mas também nós não podemos esquecer que vocês estão aqui presentes, a plateia, o pessoal que também está assistindo no YouTube são estudantes de administração, são gestores, trabalham em organizações públicas ou privadas, então nós temos aqui diferentes públicos. Então aquele pequeno empreendedor que iniciou seu negócio, que não tem uma formação em administração, mas vai buscar aqui na ciência da administração conhecimentos para realizar seu trabalho. Porque precisa tocar o seu negócio, fazer a gestão da organização. E vocês, estudantes de administração, tanto do técnico, vocês estão presentes, estudantes da graduação, começam a aprender um campo muito vasto, enorme, onde vocês vão ver psicologia, administração, contabilidade, finanças, gestão de pessoas, várias áreas. Nós vamos ter na administração um conhecimento amplo. Depois a gente vai especializando e vamos entrando. Aqui então, no primeiro momento, para dar uma introdução, para apresentar qual o contexto, para a gente entender, primeiro, nesse contexto aqui nós estamos fazendo uma introdução, uma ideia geral, um apanhado de gestão de competências, gestão de pessoas, para que aquele empreendedor, aquele pequeno negociante, aquele pequeno empresário tenha uma ideia do livro. Porque o livro, vocês vão ver, vão conhecer o e-book, ele é prático, direto, não é extenso, não é tão teórico, não vai trazer teoria. Então aqui, o meu desafio com vocês é dar uma noção para que, ao acessar o livro, ao lerem o livro, vocês tenham mais claro o que está sendo apresentado. Porque o livro ele é muito prático, vai ser ali dicas de como fazer. Então não vai ter uma teoria, então não é um livro denso, mas é um livro prático que vai ser muito útil para o pequeno empreendedor para fazer a gerência do seu negócio, e principalmente olhando aqui para competências. Bom, na faculdade de administração, nas aulas a gente vai conhecer competência, o pessoal conhece muito. Para a prova, o pessoal está aqui, como é que eu vou decorar isso? O chá, aí o pessoal lê, usa as siglas, competência, habilidades e atitudes. Mas o que é isso? O que é competência, habilidades e atitudes? Então é isso que nós vamos dar uma passada geral para o tema, para conhecer aonde ele entra. Qual a relevância? Aqui eu marquei algumas palavras. Alinhar. Alinhar. Essa palavra é muito importante para esse tema, porque vai fazer um alinhamento entre o que é importante para os funcionários, para nós trabalhadores, para os empregados, como também para a organização. Então, há um alinhamento nesses dois interesses, nesses dois objetivos, para nós, que somos trabalhadores, e para os gestores, e para a organização. Então, alinhamento é algo muito chave nesse conceito. Aqui o professor não vai cobrar na prova o que é gestão por competência, talvez cobre ou não, mas a questão não é decorar conceitos, é entender, é compreender qual o propósito. Isso é o mais importante, e aí vocês conseguem responder. Claro que o chá, a gente vai se lembrar do chá, não, mas o chá, então fica fácil lá para o contexto educacional, na escola, para os técnicos que estão aqui estudando, estão concluindo, né, terceiro ano, então aí é quase técnicos de administração. Evolução da gestão de pessoas. Então, primeiro, quando a gente entra aqui na faculdade, técnico, provavelmente vocês, na graduação, a gente vai ver Taylor, Fayol, ciência da administração, administração científica. Aí vocês devem se perguntar, para que eu vou beber isso? Coisas do passado, 1800, 1900. Só que a gente vai ver, Taylor
já fazia gestão por competências. Já, mas como assim? Isso não é novo, não é recente? Isso não veio da França, dos Estados Unidos? Apesar que são franceses, americanos, né? Essa teoria vem para o Brasil, mas são americanos. Mas quando o Taylor começou a fazer administração científica, uma das questões que ele fazia para selecionar os trabalhadores, e aí eram os testes lá de tempos e movimentos, que a gente vê nos filmes, no filme do Charlie Chaplin, né, que ele conta ali um pouco, vocês já devem ter visto, a administração utiliza muito isso. Então, para escolher o trabalhador e fazer tempo, força, eu tenho que carregar. O mineiro, que vai ter que cavar, qual é a competência que ele precisa? Ter força. Então, uma das primeiras seleções que se faz, e ele começa, então por isso é importante nós, na administração, olharmos para o passado, compreender várias questões que a gente, Taylor e Fayol, apresentaram, iniciaram a administração, né? A administração começa a surgir com esses dois, tanto são chamados pais da administração, eles começam a usar experimentos e fazer testes científicos para dizer, olha, quem é que rende mais? Quem é que faz uma entrega melhor? Isso é competência. E isso, olha, lá, Revolução Industrial, voltamos ao passado. Avançamos aqui. Bom, mercado de trabalho. A questão da competência hoje, ela está muito relacionada às mudanças ao mercado de trabalho. Nós estamos aí no momento agora, dos últimos 2, 3 anos, inteligência artificial. Há 5 anos atrás, nós não falávamos sobre isso. Falávamos, não, tem aquele filme que eu já vi, que o robô não sei o que faz o futuro, de volta para o futuro, e tem... Em filmes, nós vimos isso há 5, 10, 15 anos atrás. Mas hoje está presente. Abre o celular. No WhatsApp vocês têm ali inteligência artificial. Vou fazer uma imagem do professor, vou fazer isso. Faz uma pergunta. Então a inteligência está... Isso, há 5 anos atrás, não era pautado. As empresas hoje é algo muito presente. Então, essa é a questão de se adaptar às mudanças, né? A gestão de competências faz essa contribuição. Busca por profissionais com habilidades especiais. Eu falei ali, inicialmente, alinhamento. Em vários momentos eu vou trazer a palavra alinhamento. Alinhar expectativas e alinhar o que nós queremos. Novamente eu trago aqui, gestão estratégica. O que é gestão estratégica? Então, alinhamento com a estratégia da empresa. Qual é o foco? Qual é o objetivo da empresa? Eu preciso alinhar as pessoas que trabalham, nós estamos falando de competências, nós estamos falando de pessoas. Eu preciso alinhar as pessoas, as habilidades das pessoas que eu vou contratar com o meu objetivo, com o objetivo da organização. Mas qual é o objetivo da organização? Aí vai entrar a questão da estratégia. Você tem que estar alinhando todos os processos da área de gestão de pessoas com o objetivo da empresa. Ela existe para isso. Aqui entram as questões de identificar e desenvolver as habilidades essenciais, que é o mapear as competências. Mas o que é essencial? Para mim, que trabalho no serviço público, tem ali algumas competências que são essenciais. Mas, para quem abrir uma padaria, ele vai ter ali um balconista, um padeiro, e vai ter mais pessoas que trabalham. Então, qual habilidade o atendente da padaria tem que ter? O padeiro, quais habilidades? E, claro, nós vamos ver também a cultura da empresa. Vai ter que ter esse alinhamento. Né? Então, para cada pessoa que for trabalhar na minha organização, eu preciso fazer esse alinhamento. Primeiro, do objetivo da organização, a questão cultural e a questão do que nós queremos com a empresa. Qual o objetivo, o foco dessa. Aqui só volto então a essa questão da estratégia, porque aí é uma mudança também. Nem toda a área de RH, a área de gestão de pessoas das empresas são estratégicas. O que é estratégica? Primeiro, se a gente pensar lá na administração, nós temos lá uma pirâmide, são áreas da organização, áreas principais, a área mais estratégica que decide. Então nós precisamos ter aqui uma área de gestão de pessoas, estratégia que vai decidir e vai definir os caminhos. Por quê? Nós vamos ver todo o processo, se eu falar em competência, desde a entrada do trabalhador, da contratação dele, desenvolvimento, promoção, pagamento, tudo tem uma relação. O objetivo final da empresa, as estratégias para alcançar o resultado esperado do dono da empresa, empresas maiores, aí, acionistas, para o governo, a sociedade que é interessada. Então, como vamos fazer essa entrega do nosso serviço, do nosso produto? Então, tem uma relação. Se eu não fizer essa relação, nem sempre eu vou conseguir atingir o objetivo da organização. Aqui, então, mudanças de paradigmas.
Então, eu falei de Taylor Fayol, naquela época, a grande visão que se tinha era controle. Controle das pessoas. Controlar tempo, controlar movimento, a gente vê isso. Nós passamos do controle para o desenvolvimento. Não mais ficar somente controlando. Ah, foi 1 minuto no banheiro. Ah, o cara está lendo, está tomando café. Tá, mas e a entrega? E o resultado dessa pessoa no trabalho? Então, era muito mais a preocupação com o controle do que o resultado, o desenvolvimento. Então, há uma mudança. Uma mudança também do indivíduo para a equipe, para o time. Isso também é a mudança de paradigma. Então, você não vai focar somente nas escolhas individuais, desenvolver as competências de uma pessoa, mas do grupo. Existem competências que são do grupo, são coletivas, e não somente do indivíduo. No trabalho, muitas vezes acontece o seguinte: uma equipe, nós podemos contratar 6 pessoas de um grupo, 6 no outro. As mesmas competências são iguais, mas um grupo desempenha melhor que o outro. Porque há uma sintonia e há ali um grupo que há um desenvolvimento melhor do que a outro. Mas se a gente for ver ali, mensurar, competências são semelhantes. Mas os grupos, então, por quê? Há engajamento, há motivação, há outros fatores que vão influenciar o desempenho da equipe. Aqui, então, conceitos, conceitos chaves, questões importantes para gestão por competências. Eu falei lá no início, então, um conceito aqui é conhecimento, habilidade e atitudes para realizar atividades e geração de resultados. O conhecimento, um administrador, ao ser contratado, se ele vai para a área de gestão de pessoas, ele precisa conhecer a CLT, as leis trabalhistas, ele precisa ter habilidades de lidar com sistemas informatizados, e ele precisa ter também a atitude de como ele vai fazer isso, como vai gerenciar, como vai tratar as pessoas. Então, e aí hoje se fala muito também na gerência tóxica. Então, como é que você trata? Isso é atitude. Então, são esses comportamentos, conhecimento, habilidade, atitude, que nós vamos ter que identificar em cada um que vai trabalhar conosco. Colegas, chefias. Então, cada pessoa que está numa organização, nós vamos fazer essa avaliação já do início. E aqui eu vou tratar um pouco sobre isso, um entendimento multidimensional. Claro, aqui já tem a ideia, conhecimento, habilidades, atitudes. Esses 3 formam as competências. Quando é multidimensional, é esse ponto. Não é só uma dimensão que eu vou olhar. Eu vou olhar as 3 em conjunto. Porque para alguns cargos, alguns trabalhos, talvez eu olhar só ali o conhecimento seja importante. Eu não preciso olhar os outros. Mas para a grande maioria dos trabalhos, sim, eu preciso ver essa multidimensão. Eu posso ser o maior conhecedor de leis trabalhistas. Eu sei tudo. Cito artigos, digo, falo. Só que daí eu vou trabalhar numa equipe, eu não consigo conversar com ela. Eu olho para ela, sou tímido, sou introvertido, não consigo trocar. Para alguns trabalhos, ok, mas para a grande maioria, essa interação, que é a atitude, como eu me relaciono, é importante. Então você tem que olhar multidimensão, mais de um aspecto.